Vamos entrar agora no bloco Você Pergunta e nós respondemos. Hoje as perguntas serão lidas pelo nosso irmão Diácono Vladimir e eu estarei respondendo as perguntas. Em primeiro lugar, nós queremos cumprimentar aqui Aldeci e Reinaldo, que se servem do nosso programa para parabenizar Ivete de Vicente de Carvalho pelo seu aniversário. Irmã Ivete, aceite também nossos cumprimentos pelo seu aniversário. Que Deus abençoe ricamente a nossa irmã. A nossa consulente Maria pergunta: pastor, a morte dos profetas de Baal não foi um castigo exagerado? A pergunta que a irmã nos faz está registrada na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 18 e versículo 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E eu quero dizer que a quantidade de profetas que foram mortos na ocasião, de acordo com o versículo 19, agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, ao todo eram 850 profetas. Por influência da rainha Jezabel, que era pagã, se casou com Acabe. Ela levou, através de seus profetas e de cultos aos deuses, o povo de Israel oscilar, ou seja, cultuar paralelamente a Deus e cultuar os ídolos, Baal principalmente. E então Elias orou a Deus para que não chovesse durante 3 anos e meio, como castigo pela forma como o povo abandonava o Deus verdadeiro. E um dia então ele reuniu o rei Acabe e outros líderes e fez uma proposta aos profetas de Baal, dizendo que iriam preparar um holocausto, mas sem atear fogo. E o Deus que respondesse com fogo seria tido como Deus verdadeiro. O povo estava cocheando entre 2 pensamentos. E aquela proposta foi boa, aceita pelos profetas de Baal, que tomaram a iniciativa de começar a sua petição para que Baal respondesse com fogo. E isso demorou um espaço de tempo alongado, quando por fim eles desanimaram, porque chegaram até a se lancetar para chamar a atenção do seu Deus Baal e não havia resposta. Então Elias reuniu o povo, reparou o altar de Deus que estava quebrado, pôs o animal sacrificado em cima daquelas pedras e simplesmente dirigiu uma oração a Deus, pedindo que Deus, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego,
O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, então a pergunta que Maria nos faz, dentro do seu modo de pensar, ela indaga se não é um castigo exagerado. Em primeiro lugar, minha prezada ouvinte e irmã, deve ser levado em conta que nós, todos nós, seres humanos, somos réus diante de Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Ora, se somos pecadores, então somos culpados diante de Deus. Quem nos julga é Deus. E dentro do juízo que Deus estabelece, o próprio Abraão, quando intercedia em favor de Sodoma e Gomorra, ele fez uma declaração exaltando que Deus era um juiz imparcial, que ele agia dentro da justiça correta. Está no livro de Gênesis 18 e versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então o juiz de toda a terra é Deus. Ele sabe o tamanho do pecado, a gravidade do pecado, e dentre os pecados abomináveis diante de Deus está a idolatria. Agora, como era a idolatria praticada nos tempos passados do povo de Israel? A idolatria era praticada com sacrifícios humanos, como aconteceu com Manassés no seu desvio, levou sacrificar seus filhos ao deus Moloque, e todo sacrifício aos deuses eram feitos à base de sangue das crianças inocentes. De modo que Elias, agindo por orientação de Deus, ele matou todos os profetas para que não se propagasse a idolatria e milhares de crianças inocentes não viessem a ser mortas impiedosamente naquela forma de culto abominável aos olhos de Deus. De modo que o que Deus ordenou a Elias foi um mal menor do que se aqueles profetas tivessem ficado vivos, continuassem no seu caminhar de prestar culto às divindades pagãs, e a dedicação deles era tanta que sacrificavam crianças inocentes, ou até se imolavam, como diz o texto, que começaram a se lancetar para que Baal respondesse, mas não houve resposta. Aceitemos o que a Bíblia declara no livro de Romanos 11, 22. Considerai a bondade e a severidade de Deus, dois lados que devem ser observados. Deus não é apenas amor, Deus também é justiça. Com amor, ele dá seu filho. Com justiça, ele castiga aquele que recusa a aceitação do seu filho, que por fim, quem não crê no filho, já está condenado. Pastor, nossa consulente Valéria de Vicente de Carvalho faz duas perguntas sobre festa junina. Primeiro, devemos permitir
que nossos filhos participem de festas juninas? E o segundo, como devemos falar com a professora sobre os filhos para não participarem das danças e quadrilhas das festas juninas? Nós devemos dizer às professoras que a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, protege liberdade de culto e suas liturgias. Consequentemente, em se tratando de festividades não ligadas a eventos cívicos, nós não negamos participar de eventos cívicos, passeatas e outros movimentos, como 21 de abril, 1º de maio, datas cívicas, proclamação da República. Mas festas juninas são festas religiosas, em que se cultuam ídolos, santos chamados Santo Antônio, São João, São Pedro. E aí se choca com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que proíbe, no capítulo 20 de Êxodo, versículos 4 a 5, a não fazer e também não se prostrar, nem prestar culto. E festas juninas, com fogueiras, com danças, com vestimentas, com comidas características, são festas tributadas ao culto, antigamente da deusa romana Juno, e atualmente pelas três entidades que são chamadas como Santo Antônio, São João e São Pedro. Agora, dirija-se à professora, se puder fazer uma carta, pedir a alguém que faça uma carta citando o artigo da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6, apontando que temos o direito constitucional, e entregar para a diretora, mas entregar pedindo para assinar a cópia como prova de que foi entregue. Se houver desconto nas notas fiscais, então tomar outra providência, ir à autoridade escolar superior e entregar uma petição dizendo que o filho está sofrendo diminuição de nota por não ter participado de uma festa que é contrária à fé que a pessoa possui. Se quiser outras informações ou que redija essa carta, nos procure na Igreja Evangélica da Paz, que estaremos prontos para ajudar. Então, diga a seu filho que ele cultua a Deus e que a Bíblia proíbe cultos a santos. Logo, ele não vai participar porque ele é um cristão bíblico e não concorda com a forma, com a liturgia destes cultos religiosos celebrados no mês de junho. Pastor Natanael, nosso ouvinte Nani pergunta: os cristãos são perfeitos? Não. Nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 12, ele diz o seguinte: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenho lido a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12
a 14. Agora, nós encontramos em Mateus, capítulo 5, e versículo 48, no chamado Sermão da Montanha, Jesus recomendando, nesta passagem citada, Mateus 5, versículo 48, ele diz: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então pergunta-se, o que significa para nós ser perfeitos? Ser perfeito significa ser um crente maduro, um crente estável, um crente que não anda como menino. Conforme diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele fala de pessoas que vivem como meninos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, ser perfeito é ser maduro, não perfeito dentro da perfeição de Deus, mas prosseguir para cada dia nos tornar cristãos melhores. NQI mulher, ou seja, não quis se identificar mulher. Pergunta, pastor, por que é tão difícil perdoar? Realmente é difícil perdoar, porque Jesus disse de você, minha irmã, e de mim, e de nós. Ele disse sem rodeios, porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então Jesus disse que a característica do ser humano é má, sempre pronto para fazer o mal e indisposto para perdoar. Alimenta ódio, raiva e fica sempre se lembrando do mal que recebeu, procurando uma ocasião de vingança. Agora, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso estas palavras: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É verdade que perdoamos assim tão rapidamente e exigimos por isso perdão da parte de Deus? Ele continua: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então temos aqui que pedir a Deus que nos ajude a ser pessoas mais sensíveis, que tenham disposição para perdoar. Imagine que até o apóstolo Pedro chegou para Jesus e disse: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe deverei perdoar. Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Está aí, minha irmã, procure perdoar. É difícil, mas é possível, com a ajuda de Deus. A nossa consulente Genesi pergunta: pastor, é verdade que Deus fez o arco-íris como aliança para que o mundo não acabe mais em água? Sem dúvida, irmã. É só ler o livro de Gênesis, no capítulo 8, que vamos encontrar a partir do versículo 20 a 22, e edificou Noé um altar ao Senhor, ou seja, depois que ele saiu da arca, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como diz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então está aqui a promessa de Deus de não mais destruir a terra com água, conforme a pergunta que foi feita. E o sinal do cumprimento desta promessa de Deus foi o arco-íris. Deus pôs como sinal da sua promessa.